Governo de São Paulo antecipa a vacinação e quer imunizar até outubro com pelo menos uma dose toda a população adulta do estado. Apesar dessa pretensão, a vacinação segue de forma lenta e apenas 10% dos cubatenses receberam as 2 doses. No futebol, as eliminações de Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. Hoje é quinta-feira, 10 de junho. O Primeiras Notícias começa agora. Bom dia, 11 horas 33 minutos. Abrimos a edição do Primeiras Notícias com os números da pandemia aqui na cidade de Cubatão. Me acompanhe no telão com o boletim epidemiológico de ontem, 9 de junho. Casos confirmados de coronavírus na cidade são 13.495 aí, início da pandemia lá em março de 2020 até ontem, dia 9 de junho, 13.495 casos, pessoal. Em 24 horas são 20 casos a mais em relação ao que a gente divulgou ontem. Para hoje, 20 casos positivos de coronavírus aqui na cidade de Cubatão. Casos suspeitos em isolamento são 356, casos descartados são 14.491, óbitos de investigação são 14 e mortes descartadas 48. Infelizmente, acréscimo de mais uma morte em 24 horas. Ontem a gente anunciou 433, hoje 434. 434 cubatenses perderam a vida para o novo coronavírus. Recuperados são 12.833. Agora a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade se manteve. Ontem a gente divulgou 15, permanece também 15, até ontem 15 pessoas ocupavam leitos de UTI. Isso representa um pouco mais de 83% de ocupação de leitos aqui na cidade. A média semanal de quarta-feira de ontem, a quarta-feira da semana passada, a média ficou em 85,71%. Agora, vacinação, pessoal. Vamos falar de vacinas, porque é o único modo da gente vencer a pandemia. Vamos saber como está a vacinação aqui na cidade. De novo no telão para você. Vacinação são 37.211 doses utilizadas até o momento. Um acréscimo em 24 horas de 111 imunizantes. Então, ontem a gente divulgou o número e hoje, 111 doses a mais utilizadas. 37.211 é a soma da primeira com a segunda dose. 24.115 cubatenses tomaram a primeira dose, isso representa 18,32% da população. E 13.096 cubatenses tomaram as 2 doses, então estão finalmente imunizados, mas 13.096 cubatenses representam apenas 10% da nossa população. Então é muito pouco, então a gente deseja que a vacinação, né, no caso, acelere aqui na nossa cidade. E ainda falando sobre imunização, sobre vacinação, o governo de São Paulo anunciou ontem um plano ousado. Esse é o assunto de destaque do jornal A Tribuna, então vamos já conferir as capas de hoje. Abrimos com o jornal A Tribuna, então, a Tribuna desta quinta-feira, dia 10 de junho, a Tribuna destaca: vacinação de adultos é antecipada em 15 dias. A meta do governo do estado é que toda a população adulta tenha iniciado o processo de imunização até 18 de outubro. Então, ontem o governador João Dória anunciou, um novo calendário de vacinação, antecipou em 15 dias, Então, com a medida, a campanha para a população em geral começa já no próximo dia 16, pessoal, para um grupo estimado de 1.200.000 pessoas, com idade entre 55 e 59 anos. Jornal Diário do Litoral, e o Diário informa nesta quinta-feira. Tripulantes de navio estão em situação de abandono no porto. Ministério Público ingressou com ação após detectar condições precárias de higiene, saúde, segurança e falta de salários há meses. Situação precária, então, de alguns tripulantes de um navio que está aqui no Porto de Santos. Próxima capa é Folha de São Paulo, e a Folha informa nesta quinta. Brasileiros vieram da selva, diz presidente da Argentina. Ao receber líder espanhol, Fernandes afirma que argentinos provêm da Europa. Então, a fala infeliz do presidente da Argentina.
E para encerrar, o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão informa. Voto impresso tem maioria para passar em comissão na Câmara. Levantamento aponta que 21 dos 32 deputados do colegiado são favoráveis à proposta. Vamos retroceder, né? Temos mais de 25 anos com voto eletrônico e agora vamos retroceder para o voto impresso. Bem provável já está aí na Câmara, então. Vamos falar da previsão do tempo? Porque a quinta-feira começou com um sol preguiçoso, encoberto por muitas nuvens, e agora o céu está meio coberto. Aliás, completamente encoberto. Será que vem chuva aí? Confira a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o dia amanhece com sol entre muitas nuvens, com risco para pancadas de chuva à tarde e à noite. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para rajadas durante a manhã. As temperaturas se mantêm estáveis, registrando mínima de 18 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 65% e 97%. 11h39. E a Defesa Civil emitiu um alerta agora cedo sobre risco de tempestades aqui na nossa região. É a aproximação de uma frente fria que vai fazer essa mudança no tempo. Telão, então, aqui do aviso de risco meteorológico. Foi divulgado agora cedo pela Defesa Civil. Existe risco de chuva forte, então, nessas próximas horas, entre hoje, dia 10, quinta-feira, até amanhã, dia 11. 60 milímetros de acumulado. O problema todo é o seguinte, é que desde o começo da semana, há um acúmulo de 131 milímetros de chuva na nossa região. 60 milímetros perto de 131 é pouco, só que esse acúmulo, se cair de uma vez, é perigoso. Pode causar enchentes e escorregamento de encostas. Então, é bom que a população fique atenta a essa informação, tome os seus cuidados, porque essa chuva pode provocar grandes problemas. 11h mais 40, faltam 20 para o meio-dia. Vamos falar de esportes? Vamos trocar de chave, falar um pouco de esportes, porque a Copa do Brasil, a missão do Corinthians já era difícil pra caramba. Mas o que dizer do Palmeiras? Diga aí, Washington Luiz, o que houve com o Palmeiras? Bom dia, Thiago. Bom dia a você, bom dia Nem a todos. tão bom dia para os corintianos nem para os palmeirenses. Primeiras notícias, já uma pergunta difícil essa, né? Pois é. O que dizer? Enfim, do Corinthians, a maioria do torcedor corintiano, dos amantes do futebol, do amante do esporte, já imaginava que provavelmente o Corinthians não iria passar, não é? Perdeu o primeiro jogo por 2-0, empatou ontem 0-0, o Atlético se classificou. Agora o Palmeiras, não é? Palmeiras. Ninguém em sã consciência poderia imaginar Palmeiras que o Palmeiras lá, né? O Palmeiras venceu lá, fora de venceu casa. lá por 1-0, apenas bastava um empate jogando em casa, né? No Allianz Parque com o time que tem, enfim. Time que eu quero dizer perto do CRB, claro, com todo certeza. respeito e admiração, né? Porque segundo alguns palmeirenses, hoje pela manhã, conversando com eles aqui na redação, tinha que mandar metade do time embora. Meu Deus! Porque, se bem que tem uma coisa, né? O time foi campeão outro dia também, né? Da Libertadores, enfim. Libertadores, Copa do Brasil. Torcedor é assim, quando ganha é o melhor técnico, quando começa a perder também, não dá para entender. É a mesma coisa do que um time de futebol, né? Que ele tem um belíssimo estádio com capacidade para 100 mil pessoas, mas não conquista título, para o torcedor não resolve o problema. Vamos dar uma olhada o que aconteceu nessa noite de terror para palmeirenses e corintianos. Copa do Brasil, no Allianz Parque, o Verdão foi surpreendido pelo CRB e perdeu por 1-0 no tempo regulamentar, com este gol de Evandro. E perdeu também nas cobranças de pênaltis por 4-3. Palmeiras eliminado 3, CRB classificado 4. Outro time paulista eliminado é o Corinthians. No primeiro jogo, perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Goianiense.
e ontem empatou em 0-0, classificando o Atlético Goianiense. Ah, o corintiano, os Palmeiras. Ontem assisti o jogo do Corinthians, não assisti o jogo do Palmeiras, assisti o jogo do Corinthians. Um joguinho feio, hein? Horrível, horrível. E a gente conversava outro dia com o Zé Mário, a gente já falou sobre isso. O que falta nos treinamentos hoje, nos centros de treinamento de todas as equipes, Thiago, é treinamento, são os fundamentos. Pênalti. Você acha que esse goleiro do CRB, ele fez isso pela primeira vez, cobrando pênalti do jeito que ele cobrou? Não, ele vem treinando, não é? E chega no jogo oficial, acaba dando certo, né? Enfim, o Palmeiras perdeu no tempo regulamentar, como os senhores puderam observar, e perdeu também nas cobranças de penalidade máxima. Outro time que está fora é o Bragantino, não é? Ah, o Bragantino perdeu. Perdeu não, venceu o Fluminense. Perdeu, mas ganhou, mas perdeu, diz o Galvão Bueno. Na soma de todos, ficou 3-2 para o Fluminense, o Bragantino também está fora da competição. Sobraram apenas o São Paulo, que venceu por 9-1, não é? E já havia perdido, e o Santos Futebol Clube, que venceu 2 vezes o Cianorte pela Copa do Brasil. E agora, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana, Palmeiras e o derby. Corinthians. O derby. No Allianz Parque, mais uma vez. Pressionados, os técnicos balançando. Pois é. O que tu acha? A situação do Silvinho? Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Os dois pressionados e 2-0 o quê, Paulinho? 2-0 Palmeiras. Nossa, o Palmeiras já Então, vai. Palmeiras e Corinthians, jogo esse no Allianz Parque. A minha opinião com relação ao Silvinho é o seguinte: se o Corinthians começar a ganhar 3, 4, 5 jogos, é o melhor técnico do mundo, né? Experiente. Agora, se perder, time grande não pode ficar muito tempo sem vencer, porque a corda já acaba estourando para o lado dele. Essa é a minha opinião com relação a isso. O que falar do português, o Bel? O que tu achas? Thiago, aqui nós vivemos em relação de resultados, né? Como eu acabei de falar agora. Se começar um time que tem a estrutura que tem o Palmeiras, os salários, os jogadores que tem, começa a perder, sobra pro treinador. Não tem a menor dúvida disso. Como conquistou algumas coisas atrás aí importantes, poxa vida, contratamos um técnico bom, experiente, apesar de ser novo. Mas se começar a perder, a corda começa a quebrar. Bom, lembrando que a regra do Brasileiro desse ano também não pode ficar trocando também de técnico toda hora, exatamente, né? Mudou, né? Mas trabalhar sob pressão é um problema Terror. seríssimo, né? Isso para qualquer profissão. O cara que trabalha sob pressão, ele não consegue desenvolver. E ontem os torcedores do Palmeiras, mais uma vez, protestaram na porta do Allianz Parque devido à desclassificação do Palmeiras, o que é, mais uma vez, lamentável, não é? Se você reclama, se você tem todo o direito de reclamar, você tem todo o direito de torcer. Agora, partir para o vandalismo, isso em aspecto nenhum vale a pena. Tá certo, Washington. Mais informações do esporte? Deixa eu falar uma coisinha rapidamente das Olimpíadas de Tóquio. Toshiro Omuto, sabe quem é? Uou! Não, fala a verdade, não. Conhece, Paulo? Não. Esse é um dos chefões do Comitê Olímpico de Tóquio e disse o seguinte, que as Olimpíadas irá acontecer, mas houve uma reunião entre muitos médicos de Tóquio e pediram para o comitê cancelar os Jogos Olímpicos, Thiago. Tá? Os médicos de Tóquio estão querendo cancelar os Jogos Olímpicos devido à pandemia do coronavírus. Segundo informações, os hospitais lá também estão lotados. E outra informação, você jornalista que for para Tóquio, delegações do mundo todo, quem for trabalhar serão monitorados pelo governo japonês através de satélite, para evitar a circulação, principalmente de estrangeiros, para não se alastrar ainda mais a pandemia do coronavírus. Ou seja, aonde você for, e eles estão fazendo isso para você evitar de estar no Centro Olímpico, numa competição de natação, e visitar um aqui, e visitar ali, eles não querem que isto aconteça. Um fato inédito, mas devido a tudo isso que está acontecendo aí com relação à pandemia do coronavírus. E até este exato momento, 248 atletas brasileiros já estão classificados
para disputar os Jogos Olímpicos. 248, podendo aumentar. Nós temos aí 29 no atletismo, 7 no boxe, 2 no esgrima, sem contar o futebol feminino, masculino, enfim, assim sucessivamente. Esses números ainda podem aumentar com relação à delegação brasileira que vai a Tóquio. Fechou. Tá bom? É isso, Washington. Um abraço para você e um abraço a todos. Bom, já que falamos de vacinação de Covid, pessoal, vamos torcer para que as vacinas cheguem, né? Afinal de contas, temos apenas 13 mil cubatenses imunizados com as 2 doses da vacina. Isso é muito pouco, apenas 10% da nossa população. Verdade. E a população cubatense que tomou a primeira dose, apenas 18%. Apenas 18%. Então, é torcer para que a vacina acelere aqui na nossa cidade também, em todo o país. Vamos embora, Washington? Vamos lá, vamos embora. Pessoal, bom dia, ótima quinta. A gente se vê amanhã às 11h30. Fui!